Tudo bem, bem-vindos ao nosso canal de investimentos. André Leite com vocês novamente. Como alguns de vocês sabem, nesses meus mais de 25 anos de profissão, durante 10 anos eu fui alocador. E naturalmente como alocador você convive mais perto dos clientes pessoas físicas, né? Pois bem, depois de muito tempo, alguns desses clientes, né, depois desse período aí de eleições do Lula, essa bagunça, esse estresse de mercado, o pessoal me procurou, gente que eu não conversava há muito tempo, o pessoal veio me procurar, veio me telefonar, veio marcar almoço. Basicamente a pergunta, né, a angústia, né, que está na mente, no coração dessas pessoas, eu imagino que deva ser a dúvida de muita gente agora, é o seguinte: está na hora de mandar dinheiro lá para fora? Está na hora de picar a mula? Está na hora de mandar o dólar lá para fora? Uma boa pergunta. Bem, alguns pontos importantes para responder essa pergunta. Número 1, no Brasil, para o investidor brasileiro, sempre é interessante você ter um percentual em dólares. 15%, 20%, 30%, mas é interessante você sempre ter alguma coisa alocada em dólares. Primeiro, porque você está defendendo o seu poder de compra dos seus gastos no exterior. Você compra produtos importados, você viaja, então é sempre bom você ter alguma coisa resguardando aí o seu poder de compra lá fora. Número 1. Número 2. Brasil, assim como países como a Argentina e mais recentemente o México, são países que nós podemos considerar imaturos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, ou seja, sempre tem estresse, sempre tem incerteza. Então, nesses países, o Brasil especificamente, você ter dólar é legítima defesa, tem que ter mesmo dólar. Número 3. Muita gente que não tem conta lá fora, não tem veículo, enfim, não tem como fazer. Agora que o negócio está pegando fogo, a pessoa desespera, fala: nossa, vou sair correndo, vou fazer tudo, vou mandar. Não é assim. O que eu tenho conversado, o que eu tenho recomendado para esses amigos, né, pessoas que já foram clientes e agora estão querendo saber o que eu faço? Número 1, se você já tem uma conta lá fora, se você já tem um pedaço do seu patrimônio lá fora, eu acho que é hora de esperar. A gente não tem muitos elementos ainda, eu vou entrar nesse assunto rapidinho. Se você não tem veículo lá fora, se você não tem uma empresa sua lá fora, se você não tem uma conta aberta numa instituição lá fora, eu recomendo fortemente que você faça. Você tem que estar com o veículo pronto, você tem que estar com o encanamento desentupido. Então minha recomendação: não tenho nada lá fora. Abre uma conta, conversa com o seu contador, vê se é melhor você fazer isso como pessoa física, vê se é melhor você fazer isso como pessoa jurídica abrindo uma empresa lá fora. Existe sim uma diferença tributária entre as duas coisas. Você remete um pouquinho, faz um teste, vê se está funcionando, fecha o câmbio. Ou seja, você tem que ver que o encanamento está desentupido. Você tem que estar com a sua rota de escape, com a sua rota de segurança pronta, né, para você agir. Quando o negócio fica complicado, é aquela história, né? O brasileiro adora fazer isso, né? Deixa para comprar o seguro depois do acidente. Aí não adianta, acabou, né? Babau. Então, a recomendação é essa: quem tem veículo lá fora, ok, espera. Quem não tem veículo, faça o veículo, teste o veículo, deixe o seu encanamento bonitinho, redondinho, funcionando. Falar um pouquinho sobre o Brasil, tá? Continuamos ainda com muitas indefinições, não sabemos quem vai ser o ministro da Fazenda, muita especulação que possivelmente fosse o Haddad. Haddad teve no evento da Febraban na sexta-feira, não foi bem recebido, uma fala ainda muito ideológica, muito vaga, muitas platitudes, mas de concreto nada sobre responsabilidade fiscal. Sexta-feira foi dia do cachorro louco no mercado brasileiro. Essa tela aqui que vocês estão vendo, que depois vai aparecer bonitinho no vídeo de vocês, foi o resultado da Bolsa na sexta-feira. Caiu de tudo, tudo caiu. Foi show de horror. Isso se refletiu também em juros, se refletiu também na nossa moeda. Tá? E por que essa questão é muito importante? Porque afeta a nossa vida, né? A pessoa pode falar: mas eu sou isentão, não votei no Lula, não votei no Bolsonaro, não estou nem aí para a política. Meu amigo, eu sinto muito. Afeta sim a sua vida. Essa outra telinha aqui bonitinha que você também vai ver na sua tela daqui a pouco é a nossa curva de juros. Então a curva de juros
antes das eleições estava aqui, essa linha verde bonitinha, a curva longa estava ao redor, aí, um pouco abaixo de 12%, 11,70%, 11,80%, e agora a nossa curva longa está toda na faixa de 13,5%, coisas até um pouco acima disso, já indo para 14%, dependendo do vértice que você olha. Então não adianta se você gosta de política, se você não gosta de política, se você está acompanhando, se você não está acompanhando, o fato é, o que acontece com a política, o que acontece com os mercados, afeta sim sua vida, porque o seu financiamento, se você precisar fazer um financiamento agora, seja de imóvel, seja de automóvel, seja lá do que for, o crédito está ficando mais caro, porque a taxa de juros ficou mais cara. Todo crédito é construído sobre essa curva aqui. Então o crédito, se a curva está aqui, o crédito vai estar aqui. Se a curva está aqui, o crédito vai estar aqui em cima. Não adianta, amigo, a sua vida ficou mais cara. Outra coisa que aconteceu também no final da semana, sexta-feira, foi que o Pércio, né, um dos pais aí do Plano Real, uma pessoa ligada com as boas práticas fiscais, um bom economista, sólido, respeitado, ele falou, matéria da Folha de São Paulo, que não tem intenção nenhuma de ser ministro em Brasília. Ou seja, o governo Lula está ficando com problema de RH. Os bons quadros, né, que se cercaram da campanha do Lula, né, fizeram cartinha da democracia, apoiaram o Lula, está todo mundo picando a mula, né? Meirelles já tem um tempo, deu boa sorte, foi embora, Helena Landau a mesma coisa, Armínio também, e agora o PS está dizendo o seguinte, olha, estou no grupo de transição, estou ajudando, mas fica por aqui, não vou ajudar vocês. Eu presumo que, naturalmente, esses economistas estão vendo para onde está rumando esse começo de governo Lula, eles estão falando, parece uma barca furada, eu não vou colocar, não vou emprestar aqui o meu currículo, não vou dar 4 anos da minha vida num projeto que eu não estou vendo grandes chances de dar certo. Mas, fato é que não sabemos ainda. Nós temos ainda muitas indefinições. E eu acho prematuro, né, nós tomarmos decisões mais estruturais de investimento, como, por exemplo, remeter uma boa parte ou a maior parte dos nossos recursos, dos nossos investimentos para fora, sem termos todos os elementos. Então nós precisamos de mais indícios, precisamos de mais coisas para ver o que vai acontecer. Última entrevista do Lula, ele estava em Portugal ainda, isso foi antes dele voltar para o Brasil, fazer a cirurgia da garganta, ele passou a semana inteira calado, sem dar entrevistas. A última entrevista dele em Portugal foi uma entrevista ok, né? Ele viu os estresses do mercado, viu como é que o mercado reagiu, viu que a vida dele estava ficando mais difícil, afinal de contas é o Tesouro Nacional que está pagando mais caro, né? Esse dinheiro aqui desse juro que está subindo está saindo, vai acabar saindo mais cedo ou mais tarde das contas públicas. Ele maneirou no discurso, mas o fato é, passou uma semana, não falou grandes coisas, vamos aguardar aí a próxima semana para ver como é que o Lula vai se posicionar em relação à escolha do ministro, da Fazenda, do Planejamento e o principal, as equipes que estão embaixo. O mercado meio que já aceitou que não tem como fugir de um tal de um nome político, que seja Haddad, que seja o Wellington Dias, enfim, vai ser um nome mais politicão, mas precisa de gente boa formulando as políticas embaixo, para a gente ver como é que esse time vai funcionar. E a verdade é que a gente não tem isso. Então minha recomendação é, vamos esperar, vamos assistir mais indícios do que está para acontecer, para poder tomar decisões mais estruturais em relação aos investimentos. Por hora, o que eu recomendo é para o pessoal fazer o seguinte, quem não tem estrutura lá fora, quem não tem plumbing, quem não tem aí como mandar a grana, estabeleça isso agora, manda um pouquinho o teste e depois vamos ficar esperando. Outro ponto de Brasil também que tem me chamado a atenção é que o PT não está conseguindo emplacar a PEC, né, porque isso envolve toda uma negociação com o Congresso, com o Centrão. O Centrão, naturalmente, quer coisas, né, para poder desembolar o meio de campo. O PT não quer dar essas coisas para poder desembolar o meio de campo e o Centrão tá quieto. O Centrão falou assim, problema de vocês, por mim eu não voto essa PEC. Então o tempo da PEC está ficando exíguo, né? Você tem aí o final de dezembro para poder votar isso, e cada semana que se perde a situação fica complicada. Então o PT já está pensando em utilizar o seu grande amigo, o Supremo Tribunal Federal, para tentar emplacar esses gastos extras. Se isso acontecer, isso vai representar uma grande desarmonia e desequilíbrio entre os poderes. Os poderes, a democracia foi constituída por 3 poderes funcionando em equilíbrio. É aquilo que os americanos chamam de checks and balances, ou seja, você não tem um poder predominante. Quando você tem um poder predominante, você caminha para um regime autoritário, você caminha para uma ditadura, né?
Um exemplo, a China. A China é um regime autoritário. Quem manda lá é o nosso amigo Xi, é o executivo. Todo o resto obedece às diretrizes dele, seja o Congresso, né, os membros lá eleitos da maneira deles pelo povo, mas que no final das contas vota sempre o que o Xi quer, e o judiciário. A China também tem um judiciário, mas o judiciário segue as diretrizes do Partido Comunista Chinês. Então, quando você tem um poder mandando, você tem desequilíbrio e tem autoritarismo. Então isso é uma coisa que eu particularmente me preocupo como investidor para o Brasil. Seria interessante que nós mantivéssemos esse equilíbrio entre os poderes. E a gente não está vendo indícios disso. Então isso é uma outra coisa que eu também estou monitorando muito de perto. Vamos ver como é que essa questão fiscal se desenrola. Porque se o PT tiver sucesso em utilizar o Supremo Tribunal Federal para gastar, o que os investidores, o que o mercado financeiro, né, vai achar? Né? O que o pessoal malvado no mercado financeiro vai achar? Bem, se o PT usou o Supremo para estourar o teto agora, o céu é o limite, ele vai poder gastar o que bem entender, sempre com a chancela do Supremo. E naturalmente isso vai ser muito mal interpretado pelo mercado, aí sim a gente vai começar a ter problema com preços, né, de ativos bem piores em relação ao que a gente está vendo. Tudo que eu estou falando ainda está no terreno da especulação. O PT diz que quer usar o Supremo para fazer, mas a gente não sabe se ele vai fazer, não sabe se ele vai ser bem sucedido, mas assim, são indícios. Então o momento que a gente está agora é de muita incerteza, a gente tem que olhar para os indícios, tem que olhar para os caminhos que estão sendo tentados nas mais diversas esferas políticas e vamos ver a cara desse novo Brasil que está surgindo. De acordo com o que sair, a gente tem que naturalmente implementar e tomar as decisões aí de portfólio de investimento. Mas é isso, sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas o Brasil é aquela história, né? Essa novela, essa minissérie de terror que a cada semana a situação não desenrola, muito pelo contrário, a situação vai piorando, marginalmente, como foi o caso dessa semana que o Pércio fez que nem o leão da montanha, saiu pela direita e deixou o PT aí com esse baita problema de RH. Então é isso aí, gente. Aperta o sininho, curte nosso canal, se está gostando do conteúdo, divulga aí com seus amigos. Um grande abraço.